Meu querido irmão Dom Manuel, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que ele se repita por mais 10, 20 anos e eu procurarei honrá-lo. Adiante, saudação para o senhor, nação Chucuru, Cariri, muita paz, shalom para vocês todos, povo de Deus, de Palmeira dos Índios. Eu prometo que serei breve e que também prometo que eu fui olhar nas minhas histórias e não chegou nenhuma para contar. Só se depois falando aparece uma e eu conto, se não termino sem contá-la. Mas hoje é um dia muito especial para o início da festa, que cai exatamente dentro do período natalino. E nós estamos comemorando este ano, 2023, os 800 anos que São Francisco criou ou inventou o presépio. Não havia então, mas ele foi e criou o presépio, que nós já temos armado em nossas casas, em nossas igrejas, praças e toda a decoração que acompanha o presépio. Antigamente também se chamava lapinha. Os mais antigos se lembram, a lapinha. E nesta festa, neste ano de 2023, até o Papa Francisco fez vários gestos para esta grande comemoração. Porque São Francisco teve essa intuição. Primeiro, ele já tinha feito a sua grande conversão a Jesus Cristo, já tinha ido com alguns dos seus irmãos a Roma, aonde apresentou-se ao Papa de então e pediu a ele. Ele pensou que iria pedir alguma coisa especial, algum privilégio para os chamados frades menores franciscanos, e ele pediu: Santo Padre, eu só quero pedir a graça de poder imitar em tudo Jesus Cristo. É isso que eu peço licença para o Senhor. Imitar em tudo o meu Salvador Jesus Cristo. E aí ele fez muitas visitas, andou bastante pregando o Evangelho. E nessas suas andanças, ele achou de ir à Terra Santa. Fez uma visita. A situação lá estava um pouco parecida com a situação de hoje. Quem vai a Jerusalém em tempo de paz participa de um outro quadro. Mas quem vai a Jerusalém neste tempo, nesses dias de hoje, nesses meses, vai encontrar uma triste situação que tocou o coração de São Francisco, que toca o nosso coração. Como é que pode, numa mesma nação, filhos do mesmo pai Abraão,
brigando entre si. Naquele tempo era assim. Eram os cruzados que brigavam com os árabes por Jerusalém. São Francisco foi lá exatamente neste período. E ele foi como um peregrino, de pés descalços, vestido com aquele seu burel tão simples, e ele foi fazer essa visita para poder tocar com seus pés e com as suas mãos os locais, os lugares que o nosso Salvador percorreu, viveu, foi rejeitado, foi humilhado, foi assassinado e ressuscitou. Então, nesta certeza de que Ele está no meio de nós, Ele volta para a sua Europa, para Assis, a sua terra. Aí Ele começou a inverter as coisas. Por exemplo, Ele percebia que no seu tempo de rapazote, que ia com seu pai e a sua mãe à igreja, ele percebeu que na igreja tinha uma distinção tão grande. Os ricos ficavam na frente para assistir à missa e os pobres ficavam jogados pelo chão, como se o padre dissesse assim: se vire aí. Francisco, em vez de olhar para aqueles ricos de sua cidade, do qual ele também era um grande rico, e aí ele começa a ter o seu olhar vendo os pobres. Aí começa a sua trajetória. Deixa tudo aquilo, e no lugar daquela cena que ele via na Catedral de Assis, o bispo presidindo como um príncipe, ele resolveu colocar naquele lugar, criar o presépio, para mostrar exatamente o Salvador, Jesus. Aí ele inventou as figuras do presépio, e todas as figuras que ele colocou para que elas fossem catequistas, já que os pobres não tinham escola, eram esquecidos e abandonados. Hoje em dia não é diferente não. Os nossos pobres são tratados assim, desse jeito, pelos poderosos desse mundo. Mas então ele quis, tudo aquilo que ele iria criar era para que os pobres pudessem olhar e criar uma, a gente chama, a palavra é bonita, uma empatia. Então a gente passava a ver o pobre a partir de uma empatia. E empatia significa você ter a capacidade de sentir no seu coração a dor de quem está sofrendo. Então a dor de um pobre, de um desprezado pelos outros, de um discriminado na sociedade, torna-se também a dor daquele cristão, a dor no coração, ou seja, dói quando o outro está sofrendo. A dor do outro é a minha dor. Aí ele disse assim, pensou assim, de criar o presépio, para que o presépio, através das suas peças, elas fossem evangelizadoras, elas dissessem alguma coisa de Jesus. Aí criou, por exemplo,
Vocês se perguntam, vocês olham, nós olhamos em cima do presépio, geralmente tem um galo, não é assim? A gente pergunta, o que é que aquele galo está fazendo ali naquela hora? Está acordando Jesus? Jesus precisa dormir? Será que o galo foi, São Francisco botou para ele acordar? Porque ele acorda a gente no meio da noite, não é? Principalmente na noite de luar. Agora está tendo. Aí quando a lua está muito bonita, muito clara, o galo pensa que é dia e começa a cantar. E esse seu cantar dá uma raiva medonha para a gente, porque acorda antes do tempo. Mas não foi para isso que ele colocou, não. Ele colocou aquele galo para ele recordar que na paixão de Jesus, no sofrimento de Jesus, ele vai dizer a Pedro: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, você vai me negar. Aí Francisco colocou aquele galo para recordar essa passagem da Escritura e da vida de Jesus. Ele colocou também, devia ter os carneirinhos, mas ele colocou assim um bando de carneirinhos também lá. Aí ele queria que a gente olhasse para aqueles carneirinhos e escutasse a voz de João Batista, que o padre Índio leu no Evangelho, que a gente escutasse, porque é João Batista que vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então está aí o carneirinho, para a gente se lembrar Jesus, o servo sofredor, aquele que diz o profeta, que vai ao matadouro para ser tosquiado, para arrancar-lhe a lã, e ele não grita. Francisco coloca este carneirinho para lembrar este Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus, que dará a vida, que vai ser morto pela nossa salvação. Então a gente vai lendo essas figuras e a gente vai aprendendo o Evangelho. É a maneira que Francisco encontrou exatamente para ensinar o Evangelho, para anunciar às pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Depois, é lá que está a Sagrada Família. Jesus, nascido, a sua mãe e José, a família. Ali está recordando e reassumindo o papel de toda a família, que é zelar pela vida, que é acolher pela vida, e para também dizer assim: nós que seguimos a Sagrada Família, olhando para o presépio, nunca mais na nossa casa nós não vamos fechar as portas, porque a gente sabe que aquele casal, para aquele casal não havia lugar para eles na hospedaria. E a nossa casa? Será que a nossa casa é uma hospedagem para a Sagrada Família? Ou é que nós somos tão egoístas que continuamos a dizer: não tem lugar na minha casa para o pobre, para aquele que me bate à porta pedindo um pouquinho de pão, pedindo um pouquinho de farinha, pedindo um pouquinho de carne, e a gente se fecha. Até diz assim: esconde ali para essa pessoa não querer levar. Então aí a gente aprende esta lição.
E por último, para não alongar muito e ficar uma história muito comprida, vocês estão prestando bem atenção no que eu estou dizendo? Não estão? Eu estou vendo que vocês estão prestando atenção. Não só vendo, mas eu sinto que vocês estão acompanhando passo a passo aquilo que eu estou dizendo. Eu digo a última coisa e o mais você vai olhar no Evangelho e no presépio. Eu recordo aqui que no presépio São Francisco colocou um burrinho, um jumentinho, não foi? A gente encontra também, ainda hoje tem lá esse cavalinho, cavalo não, era mais um burrinho, e que burro é de carga, e também um jumento. Aí a gente, quando olha aquilo no presépio, que tem a tentação de perguntar: para que esse jumento está aqui? O que é que tem a ver jumento com o nascimento de Jesus? Tem. É porque Jesus, quando está em Betânia, que vai entrar em Jerusalém, ele diz assim: vá mais adiante e você vai encontrar uma jumenta, e junto da jumenta mãe você vai encontrar um potrozinho pequeno, um jumentinho. Você vai dizer assim para quem perguntar: o Senhor precisa dele. Aí você traga aqui. E Jesus montou-se nesse jumentinho e entrou em Jerusalém para viver a sua paixão. Então o jumentinho tem sentido. O jumentinho é como se fosse assim um professor para a gente aprender, não é? Aprender esta palavra: o Senhor precisa dele. Ora, se o Senhor precisa de um jumentinho, imagine como ele não precisa de mim, como ele não precisa de você. Por mais pequeno e humilde que seja, por mais pobre que seja, ele sempre vai precisar de cada um de nós. Que a gente, olhando o presépio, olhando o ensinamento de Francisco, a gente possa dizer: o Senhor pode precisar de mim. E assim a gente vai ser um instrumento. Por último, além de tantas outras coisas, nós temos Maria, que diz que quando Jesus nasceu, ela enfaixou, como uma mulher enfaixa o pequenininho que nasce, para cortar o umbigo, para dar esses procedimentos normais. Maria enfaixou o pequenino filho, o Filho de Deus, Jesus, e colocou aonde? Colocou em uma manjedoura. Então, aí está este último ponto. Jesus na manjedoura vai recordar o quê? Vai recordar para os seus pais. Maria vai guardar tudo isso no seu coração. E um dia, depois de 30 anos disso, Maria vai escutar o seu filho dizendo: minha carne é verdadeira comida. Ora, a manjedoura é para colocar a comida para o boi, para o jumento, para o animal. Então, Jesus vai dizer um dia: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Ou então ainda, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão, viverá eternamente. Então Maria coloca Jesus na manjedoura para recordar, para ensinar nesta grande catequese que nós recebemos no presépio. E aí Jesus, o pão da vida, é o pão que nos alimenta, é o pão da Eucaristia que nós repartimos. Então Maria, há 30 anos antes de Jesus realizar a Eucaristia, Maria já guardava tudo ali, aquilo no segredo de sua alma, no segredo do seu coração. Então, se a gente
toma esse caminho. Se a gente aprende as lições de São Francisco, a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a comemorar durante este Natal, durante a nossa vida. Eu acho que eu acabei por aqui, porque eu não me lembro de mais nada, não. Só se vocês se lembram. Eu acho que vocês podem se lembrar. Irmã Margarida certamente deve se lembrar de alguma coisa. Depois vocês perguntem para ela se ela sabe, viu? Aí ela vai ensinar. Então o presépio é como se fosse uma grande aula para os simples, para os humildes, para os pobres, para todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que querem aprender esta lição. Que Deus nos ensine esse caminho, que Ele nos ajude a poder percorrer nesta festa aqui de Palmeira, que vai terminar só no dia 1º. Vocês vão recordar tudo isto, todos esses mistérios. E assim a gente podia terminar cantando juntos uma música. Tá certo? Dá para cantar? Vocês me ajudam, não é? O senhor dê aí um Mi maior. Estou pensando em Deus, porque tá fraquinho que só arroz de terceira. Agora melhorou. Um pouquinho melhorou. Seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José e se os filhos parecessem. Coragem. Acabou-se o que era doce. Acabou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.